Bom dia a todos. Muito agradecida com a presença de vocês nessa manhã de domingo. O que eu gostaria de deixar como reflexão enquanto pedagoga, psicopedagoga, quando nós tratamos da aprendizagem na educação infantil, que é a faixa etária das nossas crianças, que esse é o momento de estarmos vivenciando experiências. Mais do que qualquer outro conteúdo. Esse é um momento ímpar. E vivenciar experiências também é uma forma de educar. Mas que para isso aconteça, nós precisamos primeiro cuidar de nós. Nós enquanto adultos, nós enquanto família, nós enquanto escola. Precisamos sim cuidar um dos outros. Bom dia, quero agradecer a presença de todos, agradecer a convidada Érica Muniz, psicóloga, especialista em saúde mental, por ter aceitado o convite do Centro Educacional Comecinho de Vida para falar um pouquinho nesta manhã sobre saúde mental nesses tempos de pandemia. Espero que todos tenham bom proveito desse nosso bate-papo, sintam-se acolhidos e tirem bastante coisas positivas. Bem-vinda, Érica, e obrigada mais uma vez. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de estar começando agradecendo a toda a equipe do Comecinho de Vida, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre saúde mental e esse período aí de pandemia, de como manter a saúde mental nesse período de pandemia que exigiu de cada um uma mudança brusca na sua rotina. Então, para a gente iniciar, acredito que seja importante a gente falar um pouco sobre o conceito de saúde mental, o que vem a ser saúde mental. Então, eu escolhi estar usando aqui o conceito da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que conceitua saúde mental como um estado de bem-estar na qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para lidar com o estresse rotineiro, para se lidar e recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e manter-se ativo com a sua comunidade. Então, como é que a gente pode traduzir isso? Saúde mental, ele diz respeito ao conjunto de características que cada um tem ou faz de melhor. Isso são as habilidades. E como que essas habilidades podem ajudar o indivíduo a lidar com as dificuldades do dia a dia que o afligem, que o atingem de maneira intensa, sem que isso venha comprometer a sua capacidade produtiva, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista coletivo. Esse conceito, ele é muito importante porque ele fala de como que a gente vai se posicionar frente às dificuldades do dia a dia. A gente sabe que o ambiente, ele tem vários fatores, que a gente chama de estressores psicossociais. O que são esses estressores? São fatores ou situações que levam o indivíduo a lidar com situações diferentes do que ele está acostumado. Muito dessas situações provocam no indivíduo um nível de angústia, de dificuldade. Então, a forma de lidar com essas situações vai refletir qual a habilidade que o sujeito tem, lembrando aqui que a habilidade é o que o sujeito tem de melhor, como que ele pode lidar da melhor forma possível com aquela situação, com aquele estressor que está provocando essa angústia, aquela aflição. Isso é importante a gente ressaltar porque algumas pessoas conseguem lidar com isso de uma forma mais saudável, mais natural, consegue desenvolver essa capacidade, essa habilidade de forma às vezes a superar
né, isso com maior facilidade. Algumas pessoas não têm, às vezes, essa habilidade tão bem lapidada. Então, vai ter, às vezes, um pouquinho mais de dificuldade, podendo aí desenvolver alguns tipos de transtornos psíquicos. Então, a gente tem que estar atento a como cada pessoa, né, se posiciona e se apresenta para lidar com essas dificuldades aí do dia a dia. Nesse momento aqui, nós estamos falando, né, especificando a questão da pandemia. Então, é importante a gente lembrar e pensar que aonde que a liberdade, né, de ir e vir das pessoas, ela foi cerceada, aonde que muitas pessoas, né, puderam ficar em casa, porque essa é uma orientação também da Organização Mundial de Saúde, mas outras pessoas não conseguiram ter essa oportunidade, continuam saindo para trabalhar e desenvolver aí até atividades essenciais. Então, é preciso que a gente identifique nesse contexto, né, que muitas pessoas estão com medo, angustiadas, retraídas, né, de verem suas rotinas totalmente modificadas, não só a sua pessoal, mas de todo o contexto aonde que a gente está inserido. Então, diante dessa realidade, aonde que tudo se transformou, né, principalmente por um vírus invisível, né, capaz de levar as pessoas em situações, né, até de morte, né, como é que cada um vem passando por essa situação? Bom, a gente pode, eu vou fazer uma proposta para vocês aqui agora, que é que a gente possa refletir um pouco, né, tendo sempre a atenção de lembrar do conceito de saúde mental, né? Como é que a gente pode promover, né, ser um instrumento de promoção, né, de saúde mental, né, através desse fique em casa. Eu tenho que ficar em casa e tenho que promover a saúde mental. O que é promoção? É motivação, um estímulo para que a gente consiga permanecer com as nossas habilidades e com a nossa capacidade de lidar com esse momento completamente diferente do que a gente já viveu até agora, né? De afastamento, de isolamento, muitas pessoas aí às vezes em quarentena, né? Como é que a gente pode lidar com isso? Então, a minha pergunta, minha primeira questão para a gente poder refletir um pouquinho, né, é como cada um de vocês tem usado o que há de melhor em você para com a sua família. Com quem você trabalha, com quem você se sociabiliza, né? E a gente lembrar aí um pouquinho que o que eu tenho de melhor são as habilidades, né? Quais são as minhas melhores habilidades e como eu a tenho usado para lidar, né, com a família, com o trabalho. Então, essa noção, essa compreensão, essa percepção, né, do que eu tenho feito com as minhas habilidades é extremamente importante, principalmente em momentos como esse, né, onde que a gente vê toda a estrutura organizada que a gente tinha, né? Às vezes de trabalho, de forma de funcionamento da família, de forma de funcionamento social, né? Dessa mudança que houve, né? Então é importante a gente, né, refletir a esse respeito, até que ponto a gente tem usado, né, as nossas habilidades, ou seja, aquilo que eu tenho de melhor para enfrentar esse momento. O núcleo familiar, ele mudou bastante a forma de funcionamento nesses últimos meses. Muitas pessoas, como eu disse, vieram a ficar em casa. Então, estão tendo essa oportunidade do fique em casa se puder. Outras pessoas estão tendo que sair para trabalhar. Então, né, as crianças voltaram, né, a ficar em casa também nesse momento, ou seja, não tem escola. Né, tem atividades escolares em casa, mas as escolas também não estão funcionando. Então, é uma mudança, né, dessa rotina, dessa estrutura familiar nesse momento. Então, a gente pode pensar em quê?
né? Como que eu posso promover, como eu posso manter e promover, né, a saúde mental, a própria individual, né, e dessa minha família aqui, nesse momento aonde, né, estamos passando por essa mudança. Então, aí a gente vai estar falando aqui um pouquinho agora, né? Lembrando sempre que a gente vai estar usando, né, o conceito de saúde mental, ele permeia toda essa nossa apresentação aqui e essa nossa conversa. A gente tem falando do núcleo, então, familiar. O que é importante a gente prestar atenção? Nesse momento, faz-se necessário, né, de uma forma aí mais incisiva, mais intensa, né, que a gente possa empoderar as relações. Você já deve ter escutado aí a palavra empoderamento ligada à questão, né, do feminino, né, mas é uma palavra de origem inglesa que necessariamente não é usada só para a questão do feminino, porque essa palavra ela trata de fortalecimento, de dar poder, mas dar poder no sentido de fortalecer. Então, nesse momento, esse empoderamento, ou seja, familiar, esse fortalecimento familiar, ele é fundamental. Porque a rotina da família mudou, não é mesmo? Então, é importante que se empodere as relações familiares, que se fortaleça essas relações familiares. Então, o que a gente tem aí? Né? Vocês podem estar se perguntando assim, mas como fazer isso? A gente não tem uma receita, né? Mas a gente pode começar pensando o seguinte, como que a gente pode fortalecer as relações? Se a gente está num quadro, né, de anemia, né, tem uma vitamina para aquilo, né? Então, se é algo que a pessoa apresenta, alguma dificuldade que a pessoa tem, né, vai se buscar uma forma de resolver aquele problema. Então, às vezes não tem uma receita pronta. Às vezes a gente começa a desenvolver alguns caminhos para que isso aconteça. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nesse momento é uma proposta de alguns caminhos aonde você possa identificar, né, o que você tem feito com suas melhores características, com aquilo que você tem de melhor e como, nesse momento, cada um de vocês aí, né, papais, mamães, né, vovós e outras pessoas aí responsáveis e pertencentes a esse contexto familiar, como que cada um pode ajudar a esse fortalecimento agora familiar tão importante nesse momento. Então, como eu disse, não existe uma receita para que isso aconteça, mas a gente pode sugerir alguns caminhos, né? Então, a gente pode começar sugerindo, por exemplo, ampliar o diálogo. Né? O diálogo, ele é fundamental, ele é sempre um bom começo, portanto, ele é um bom aliado. Identificar as dificuldades nesse momento, né? Papais, mamães, né? Todas as pessoas aí desse núcleo familiar, quais estão sendo as dificuldades? Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo aí familiar. Né? Trocar experiências, né? Ajudar nesse momento uns aos outros. Adquirir a liberdade de se comunicar e se expressar no ambiente familiar. Buscar soluções. Desempenhar ações de forma consciente. Porque essa troca de experiência, né, esse diálogo aberto, franco, ele tem essa proposta, né, de adquirir, de levantar de forma responsável, né, soluções, às vezes, para a gente resolver aqueles problemas. Problemas, às vezes, que surgiram durante esse período de pandemia, problemas às vezes aí que surgiram já anteriormente a esse período. Né? Então a gente precisa, né, se empoderar, fortalecer essas relações familiares, né? E os caminhos, alguns desses caminhos são esses, né? Primeiro abrindo pelo diálogo.
que aonde que a fala, a comunicação, ela é fundamental. Então, empodere o convívio familiar com atitudes responsáveis, com atitudes conscientes, né, de entendimento, né, de harmonia, né? Por que eu estou insistindo nisso, né? Porque aí você vai usar o que você tem de melhor para fazer isso. O que cada um aí do seu contexto familiar pode fazer de melhor uns para os outros. E a gente está falando do seu núcleo familiar, mas se a gente, né, vou convocar aqui de novo o conceito de saúde mental. A gente lá falou de individualidade, mas a gente também falou de comunidade. Comunidade é a escola, é o seu vizinho, é aquilo que está no meu entorno. De como é que eu também, às vezes, posso ter atitudes conscientes nesse contexto. Olha, a gente não consegue fazer isso, né? Tá difícil, né? O que a gente faz quando percebe que as coisas estão difíceis? Pensa, ajuda. Aprender a pedir ajuda também é fundamental. Tem pessoas que têm a habilidade, né, de se comunicar, de se expressar, de saber pedir. Outras pessoas, às vezes, essa não é aquilo que ele faz de melhor. Às vezes ele tem essa dificuldade. Então, por isso, quando a gente fala, né, ajudar uns aos outros, é preciso que nesse momento, mais do que nunca, a gente ajude uns aos outros. Porque isso não é só um problema, né, da sua casa, ou mesmo que ele não seja da sua casa, às vezes ela é da casa do seu vizinho, às vezes é da casa de um parente. Então, às vezes a gente pode ajudar o outro só de ouvi-lo, só do outro saber que a gente está ali. E por que a gente está insistindo aqui nesse conceito de saúde mental, né? Porque é isso, nesse momento nós temos que, né, exercer aquilo que a gente, habilidade, aquilo que a gente tem de melhor. Então, gente, aquele que não está conseguindo, que está difícil, né? As crianças estão em casa, né? O marido está em casa, ou a esposa tem que sair, está no trabalho, ou o marido está tendo que ir trabalhar, a esposa está em casa. É fundamental, quando perceber as dificuldades, que peça ajuda. Eu vou estar trazendo aqui agora, né, uma historinha bem rápida para a gente estar conversando só um pouquinho, né, para vocês terem uma ideia de como é que a coisa às vezes não é fácil mesmo, né, mas não é impossível da gente tentar resolver. O importante é não desistir e buscar caminhos. Tem alguns palestrantes que costumam usar muito essa história, porque eu acho que ela traduz bem um pouco do que é importante a gente marcar aqui para vocês, é que o montanhismo, né, é um esporte aí que ele exige para as pessoas carregar aquela mochila enorme nas costas, né, com todo aquele paramento necessário para fazer aquela escalada nas montanhas. E como todo esporte, ele tem uma série de regras, uma série de orientações. Mas o montanhismo ele tem uma especificidade, né? Uma frase aí bem corriqueira na orientação aí para os montanhistas, né? Mas que muitas vezes eles só vão sentir isso na pele quando eles estão lá, com aquela mochila nas costas, pesada, né? Naquele sol, né? Com o joelho doendo, com as pernas doendo, é onde que às vezes as regras ficam claras. E no montanhismo tem essa particularidade, né? O sujeito vai ver literalmente, por exemplo, que naquela mochila, às vezes 10 gramas que está ali, né, parece 10 quilos. Ou seja, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente coloca na bagagem da gente. Né? Então eu proponho para vocês nesse momento, né, o que vocês estão colocando na sua bagagem. O que nesse momento é prioridade para a gente manter, né, o bom senso, para a gente manter o senso crítico, mesmo com todas as dificuldades aí ao entorno. Então, é fundamental que a gente veja se aquelas 10 gramas que viraram 10 quilos, se ela pode ser retiradas da bagagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, às vezes
independente até da pandemia, a gente vem carregando aí pela vida, né? Aquelas amarguras, aquele sentimento de tristeza, cultivando às vezes aquele rancor, né? Às vezes aquela ansiedade, que a gente sabe que é natural, porque as pessoas hoje têm uma realidade aí, né, bem incisiva, o medo de perder o trabalho, de ficar numa situação às vezes difícil, o que é altamente compreensível, mas a gente precisa reavaliar a bagagem que a gente está carregando. Aquilo que pode ser 10 gramas e aquilo que a gente está deixando virar 10 quilos. Então, a minha proposta nesse momento para vocês é que a gente lembre sempre do conceito de saúde mental, de forma a se perguntar: o que eu estou colocando na minha bagagem? O que eu tenho de melhor, ou seja, as minhas habilidades, ou aquilo que vai deixar a minha bagagem muito pesada? Mais pesada do que deveria. Então, quando eu estava falando para vocês um pouquinho aí, né, do empoderamento, do fortalecimento familiar, porque visto que nós estamos impedidos, né, de fazer uma série de coisas que habitualmente a gente fazia, a gente hoje está mais fechado em casa com aquelas pessoas, é importante que essas relações fiquem conscientes, claras, para você ter com quem dividir sua bagagem. Ai, mas eu não estou conseguindo tirar o peso da minha bagagem. Divida com alguém. Aquele que estiver do lado, que perceber que o outro está com a bagagem pesada, né, se propõe a dividir. Olha, mas eu também não dou conta. Repito, peça ajuda. Porque isso acontece com os adultos e com as crianças também. De formas diferentes, que são formas particulares, cada um tem uma forma de reagir, de agir. Então, vamos buscar esse fortalecimento através do convívio. Aproveitem, convivam. Então, o que eu deixo aqui para vocês hoje é: vamos pensar nessa bagagem, o que nós estamos carregando, né? De que nós estamos nos alimentando. O que nós estamos colocando na nossa mala para passar por esse período. Então, é minha proposta para vocês: identifique o que vocês têm de melhor e use o que tem de melhor com vocês e com os outros. Eu quero me colocar aqui à disposição. Hoje foi só, né, realmente um bate-papo, uma conversa, é um acolhimento que a gente está fazendo para vocês. Quando eu falo a gente, né, é uma parceria que eu fiz aí com a equipe do Comecinho de Vida, para a gente estar passando por esse período de uma forma mais saudável. Eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês e a minha disponibilidade, caso precise, quiserem bater um papo, uma conversa, eu estou à disposição. Tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.